Dezembro de 1989. O mundo assistiu em tempo real. Um dos regimes comunistas mais rígidos do leste europeu desmoronou. Não foi uma queda lenta, aconteceu quase da noite para o dia. No centro do colapso, um casal. Nicolae Ceausescu e sua esposa Helena. Por que eles caíram tão rápido? Parecia que tinham um controle total. Mas o medo que impuseram acabou se voltando contra eles. Eles governaram a Romênia por décadas. Usaram 3 ferramentas principais: terror, propaganda massiva e controle absoluto. Não havia espaço para dissidência. À primeira vista, líderes adorados em desfiles organizados, mas na prática, ditadores que matavam a nação de fome. A estrutura de poder ruiu. A lealdade dos militares evaporou. O povo invadiu as ruas e cercou o Comitê Central. Nas filmagens de arquivo, nota-se a incredulidade no rosto de Helena. Ela não aceitava que o poder havia sumido. O desfecho foi brutal. Helena enfrentou um pelotão de fuzilamento. Foi um dos julgamentos mais rápidos do século XX, sem defesa real, sem recursos. A sentença foi executada imediatamente. O som dos disparos encerrou o capítulo mais sombrio da Romênia. 7 de janeiro de 1916. Nessa data, em uma casa simples de Petreci, nasceu Helena Petrescu. Por que uma camponesa analfabeta sonharia com o controle de uma nação? Parecia impossível. Mas a ambição de Helena ignorava barreiras. O condado de Dombovica, no sul da Romênia, era um lugar de trabalho duro. Sua família lavrava a terra. O cheiro constante era de poeira e suor. Não havia luxo, não havia livros. Helena frequentou a escola primária local, mas o ambiente acadêmico a rejeitou. Nos registros da época, nota-se dificuldades básicas de leitura e escrita. Ela não completou os estudos. A sala de aula era um ambiente hostil para ela, mas ficar na aldeia não era uma opção. Ainda adolescente, ela partiu para Bucareste. A cidade grande oferecia o anonimato e oportunidades que o campo negava. Primeiro, o barulho das máquinas em uma fábrica têxtil. Depois, o cheiro forte de reagentes no Instituto de Química de Bucareste. Lá, ela conseguiu um emprego como assistente de laboratório. Ela apenas limpava os instrumentos. Mas, anos mais tarde, usaria essa experiência para falsificar uma carreira científica inteira. A Romênia ainda vivia sob a monarquia. O Partido Comunista operava nas sombras, ilegal e perigoso. Helena entrou para esse mundo subterrâneo. Em 1939, ela recebeu sua carteira do partido. Nesse mesmo ano, o destino interveio. Ela conheceu Nicolae Ceausescu. Ele era 5 anos mais jovem. Sua ficha policial era extensa, prisões recorrentes, militância agressiva. Nicolae era leal à causa, um soldado devoto da ideologia. A conexão entre os dois foi imediata. Não foi apenas um romance, foi um pacto de poder. Mas isso era apenas o começo. A Segunda Guerra Mundial varreu a Europa. Quando a fumaça se dissipou, a União Soviética ditava as regras no leste. O rei Miguel tentou resistir, mas estava cercado. Em 1947, o monarca foi forçado a abdicar. Na filmagem de arquivo vê-se: o rei parte em um trem, o rosto inexpressivo, enquanto os comunistas tomam o palácio. A República Popular da Romênia foi declarada. O apoio de Moscou garantiu o controle total do partido. Nicolae Ceausescu começou sua ascensão meteórica. Seu mentor era Gheorghe Gheorghiu Dej, o líder supremo. Enquanto Nicolae subia degrau por degrau, Helena operava nos bastidores. Ela não tinha cargo oficial no topo, mas tinha o ouvido de Nicolae. Trabalhava na burocracia do partido, silenciosa, observadora. Sua lealdade ao marido era absoluta. Ela protegia suas costas contra rivais internos. À primeira vista, uma esposa dedicada e discreta, mas na prática, uma operadora política implacável acumulando influência. Em 1965, o cenário mudou bruscamente. Gheorghiu Dej morreu. O caminho estava livre. Nicolae assumiu como secretário-geral do Partido Comunista. Sob seu comando, a Romênia iniciou um lento distanciamento do controle direto soviético. Nicolae queria autonomia e Helena queria reconhecimento. A visibilidade dela explodiu. Não importava que ela mal soubesse escrever corretamente, em 1965 ela foi nomeada para o Conselho Nacional de Pesquisa Científica. Títulos acadêmicos começaram a aparecer em seu nome: doutorados honorários, diplomas, prêmios. No quadro, Helena recebe medalhas com um sorriso rígido, enquanto cientistas reais aplaudem por obrigação. Ninguém ousava questionar a validade dos documentos.
O medo já começava a permear as instituições. Ela não precisava estudar. O poder lhe dava os diplomas, mas a transformação final ainda estava por vir. Aconteceria após uma viagem fatídica à Ásia. China e Coreia do Norte aguardavam o casal. Era o ano de 1971. Julho de 1971. Essa foi a data da virada. Nicolai Ceausescu lançou as Teses de Julho. Não era apenas um documento político. Era uma revolução cultural desenhada para sufocar a dissidência. Por que endurecer o regime naquele momento? Parecia uma simples reforma ideológica, mas o objetivo real era a adoração cega e o controle total da população. A censura aumentou imediatamente. O controle ideológico tornou-se irrespirável. Foi o início oficial do culto à personalidade do Ceausescu. E Helena não ficou para trás. Sua imagem começou a invadir a vida pública com uma agressividade calculada. O Estado romeno não a vendia apenas como esposa do ditador. Ela foi promovida a mãe da nação. O modelo supremo para as mulheres e para a juventude. Tudo era fabricado. Sua imagem pública foi esculpida peça por peça. Ela passou a ser apresentada oficialmente como uma cientista brilhante e uma figura de liderança na política internacional. O título oficial exigido era longo: Doutora Engenheira Helena Ceausescu. Em eventos públicos, os apresentadores gastavam minutos lendo listas exageradas de honrarias e prêmios antes que ela dissesse uma palavra. À primeira vista, uma acadêmica de elite mundial. Mas na prática, uma mulher com educação limitada e nenhuma pesquisa comprovada. Mas isso era apenas o começo da farsa. Em 1974, ela foi nomeada chefe do Conselho Nacional para Ciência e Tecnologia. Isso não era um cargo simbólico. Essa posição lhe deu controle direto e brutal sobre todas as instituições científicas da Romênia. Ela decidia quem recebia bolsas de pesquisa. Ela decidia quem era contratado. Os químicos e pesquisadores romenos ficaram encurralados. Eles eram rotineiramente forçados a citá-la em seus trabalhos. Tinham que acreditar a ela descobertas das quais ela nunca participou. Ouve-se o som de aplausos forçados nos arquivos de áudio da época. Cientistas reais eram obrigados a comparecer a eventos e elogiar conquistas que sabiam ser falsas. A vaidade dela cruzou fronteiras. Helena recebeu diplomas honorários de várias universidades romenas, mas ela queria mais. Através de pressão política e canais diplomáticos, o regime arranjou reconhecimentos de instituições estrangeiras. A mídia estatal produzia documentários incessantes, glorificando sua inteligência. Na filmagem, nota-se, as prensas rodam milhares de cópias de livros e artigos exaltando sua carreira. Esses materiais inundaram o país. A presença dela tornou-se sufocante. A imagem de Helena foi colocada lado a lado com a de Nicolai em todos os lugares. No quadro, faixas gigantescas em prédios do governo, cartazes nas ruas e até nas cédulas de dinheiro. Não havia para onde olhar sem vê-la. Nas escolas, o doutrinamento começava cedo. As crianças eram obrigadas a memorizar fatos sobre suas supostas realizações científicas. As organizações femininas receberam diretrizes claras: apresentar Helena como o único ídolo possível para a mulher romena. O ápice do absurdo chegou com as honrarias máximas. Ela recebeu o título de Herói do Trabalho Socialista e finalmente foi nomeada membro titular da Academia Romena. Uma das instituições acadêmicas mais altas do país curvou-se diante da fraude. Uma assinatura. Era tudo o que Helena precisava para destruir uma carreira. Internamente, seu papel na gestão do partido cresceu de forma agressiva. Ela ocupava um assento no Politburo, o órgão máximo de decisão do Partido Comunista, mas sua presença não era figurativa. Ela ditava o planejamento estatal, ela alterava quadros de pessoal, ela impunha a fiscalização ideológica com mão de ferro. Oficiais que a desagradavam não eram apenas transferidos, eram removidos de seus cargos e isolados socialmente, porque generais veteranos tremiam diante dela. Ela não tinha patente militar, mas seu temperamento era temido por todo o círculo íntimo. Sua aprovação tornou-se um requisito obrigatório para qualquer promoção de alto nível. Ninguém subia sem o aval de Helena. Enquanto consolidava poder, o estilo de vida do casal se descolava da realidade. Os Ceausescu viviam em vários palácios. O Palácio da Primavera, em Bucareste, era apenas um deles. Lá dentro tinham acesso irrestrito a itens de luxo importados. À primeira vista, líderes socialistas austeros, mas, na prática, monarcas absolutistas vivendo em opulência.
Enquanto a população enfrentava o racionamento de carne, açúcar e gasolina, o casal desfrutava de suprimentos especiais. Assistência médica de ponta e esquemas de segurança massivos eram reservados exclusivamente para eles e seus aliados próximos. Suas viagens ao exterior incluíam recepções grandiosas, presentes caros trocavam de mãos, comitivas de dezenas de ajudantes e guarda-costas os seguiam por toda parte. Mas a conta chegou. 1981. A dívida externa da Romênia atingiu quase 11 bilhões de dólares. Era um fardo massivo para uma economia que já lutava para respirar. Para resolver o problema, Nicolae Ceausescu implementou um programa de austeridade brutal. Helena apoiou cada decisão. O objetivo era claro: pagar todas as dívidas externas o mais rápido possível. O custo social não importava. O governo cortou drasticamente as importações. Comida, combustível e remédios foram riscados da lista. A produção industrial foi priorizada acima das necessidades humanas básicas. Nos arquivos de vídeo, nota-se, Helena aponta para plantas industriais com convicção absoluta. Ela estava intimamente envolvida no gerenciamento de metas científicas e industriais. Frequentemente, interferia em questões técnicas que não compreendia. Suas ordens eram consideradas finais. Engenheiros e especialistas baixavam a cabeça e obedeciam, mesmo quando as diretrizes não faziam sentido prático. Como resultado, a produtividade despencou. Mas a máquina de propaganda insistia que o país estava avançando. 1982. A situação tornou-se crítica. O uso de eletricidade e gás passou a ser rigidamente racionado. Apagões tornaram-se uma rotina diária. A água quente era um luxo disponível apenas uma vez por semana em muitas áreas urbanas. O inverno trouxe o colapso. As temperaturas dentro das casas caíam abaixo de zero. O aquecimento central foi reduzido ao mínimo ou cortado inteiramente. As pessoas dormiam de casaco em seus próprios quartos. Hospitais operavam sem equipamentos básicos. Clínicas rurais ficaram sem funcionários. Medicamentos essenciais desapareceram das farmácias. A escassez de alimentos tornou-se severa. O governo introduziu um racionamento estrito. As quantidades de pão, carne e leite eram limitadas por pessoa. Cidadãos formavam filas intermináveis. A espera começava antes do amanhecer. Muitas vezes, após horas de pé no frio, encontravam apenas prateleiras vazias. A câmera registra rostos exaustos iluminados apenas pela luz fraca da manhã. Em cidades como Bucareste, cidadãos foram forçados a usar fogões elétricos devido às restrições de gás. Isso sobrecarregou ainda mais o fornecimento elétrico já limitado. Mas isso não parou Helena. Ela pressionava pela autossuficiência em tudo, da agricultura à indústria farmacêutica. As políticas falharam em atender a demanda. Ela controlava o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Usava o órgão para forçar cotas irreais e metas de produção impossíveis. Cientistas e gerentes de fábrica que não atingissem esses objetivos arriscavam tudo. Rebaixamento de cargo, humilhação pública ou destinos piores nas mãos da polícia secreta. Não havia margem para erro. Enquanto isso, os Ceausescu desfrutavam de poder ininterrupto e conforto absoluto. Continuaram a viajar em visitas oficiais de Estado, China, Irã, Coreia do Norte. Nesses lugares, eram recebidos com fanfarra e banquetes. Ouve-se o som de aplausos protocolares nas gravações dessas visitas. Essas viagens eram financiadas integralmente com dinheiro público. Enquanto o casal brindava com líderes estrangeiros, os cidadãos romenos lutavam apenas para sobreviver a mais um dia. 11 mil oficiais. Esse era o tamanho do exército visível da Securitate em meados da década de 80. Mas o perigo real não vestia uniforme. 500 mil de informantes caminhavam entre o povo. Como saber em quem confiar? A resposta era brutal: em ninguém. O vizinho de porta, o colega de fábrica, o próprio primo. A rede de espionagem cobria cada centímetro da Romênia. As pessoas eram monitoradas 24 horas por dia. Microfones eram instalados atrás de quadros nas salas de estar. Escutas telefônicas gravavam conversas íntimas. Bastava uma palavra de insatisfação para o pesadelo começar. O processo era mecânico. Primeiro, o interrogatório. Depois, a ameaça à família. Por fim, a cela fria da prisão. O som de uma sirene na madrugada paralisava bairros inteiros. Apesar do bloqueio, a informação vazava. No escuro de suas casas, com as janelas fechadas, os romenos sintonizavam a Rádio Europa Livre. O sinal vinha com chiado, direto do Ocidente. Ouvir essas transmissões era um crime grave.
Mas o povo arriscava a liberdade para ouvir relatos sobre seu próprio sofrimento. Organizações internacionais gritavam sobre os direitos humanos. O regime chamava tudo de mentira. Mas isso era apenas o cenário de fundo. 1986. Helena Ceausescu consolidou seu poder absoluto. Ela foi reeleita para o Comitê Executivo Político. Agora, ela comandava a ciência, a pesquisa e a educação superior. À primeira vista, uma administradora competente assumindo cargos técnicos, mas na prática, uma ditadora sem instrução controlando as mentes mais brilhantes do país. Ela frequentava reuniões de alto nível, ministros experientes baixavam a cabeça. Helena não tinha qualificação técnica, mesmo assim, ela vetava especialistas e decidia o rumo da nação com base em caprichos pessoais. A Romênia se isolava do mundo, tanto do Ocidente capitalista quanto dos vizinhos do Bloco Oriental. Helena respondeu ao isolamento com repressão interna. Ela apertou o cerco nas escolas. A ideologia invadiu a matemática e a física. Na filmagem, nota-se, estudantes uniformizados com o olhar fixo. Eles não aprendiam lógica, eles decoravam passagens sobre a genialidade do casal Ceausescu. Recitar elogios a Helena era obrigatório para passar nas provas. A Academia Romena curvou-se. Criticar a liderança de Helena tornou-se impossível. Não era apenas arriscado, era uma sentença de morte social. Oficiais que mostravam dúvida eram removidos. Dissidentes nas universidades eram silenciados ou substituídos por leais incompetentes. Dramaturgos e pintores enfrentavam a censura total. Se a obra não glorificasse o regime, ela não existia. A Câmara registra prateleiras cheias de livros novos. Helena ordenou a fabricação de sua própria lenda. Equipes de escritores fantasmas trabalhavam em turnos industriais. Eles produziam biografias, tratados químicos e discursos complexos, tudo publicado sob o nome dela. Editoras estatais imprimiam milhares de cópias. Esses livros eram traduzidos para dezenas de idiomas. O objetivo era claro: forjar uma imagem global de intelectualidade. Esses volumes de luxo eram entregues como presentes diplomáticos em visitas oficiais. Enquanto a elite folheava a ficção impressa, a liderança ignorava a realidade das ruas. 1988. O bloco comunista começava a desmoronar porque a Romênia resistia às mudanças. Parecia que o leste europeu inteiro buscava a liberdade. Mas, em Bucareste, o regime fechou as portas. Na Hungria, o governo abriu discussões sobre reformas políticas. Na Polônia, o movimento Solidariedade ganhava cada vez mais terreno. A Alemanha Oriental via a pressão das ruas aumentar dia após dia. Até a União Soviética mudava. Mikhail Gorbachev introduziu a glasnost e a perestroika. Ele exigia abertura e reestruturação. Mas na Romênia, o comando era outro. Helena e Nicolae Ceausescu encaravam essas reformas como ameaças diretas. Eles não viam progresso, viam um ataque à sua soberania. O casal insistia que a Romênia devia permanecer independente. Eles seguiriam seu próprio caminho, custasse o que custasse. A televisão e os jornais estatais bombardeavam a população. Eram horas de discursos atacando ideias estrangeiras. O governo alertava contra influências subversivas. Cidadãos romenos tinham acesso limitado a notícias de fora. Eles consumiam apenas a narrativa aprovada pelo Estado. Na filmagem de propaganda, nota-se: os locutores descrevem os Ceausescu como os únicos guardiões da estabilidade nacional. Apesar de todo o esforço midiático, o clima público escurecia. A vida diária era definida por 3 fatores: escassez, vigilância, medo. Relatórios internos de inteligência chegavam à mesa da liderança. Os documentos mostravam o descontentamento crescente nas fábricas e nas ruas. Mas Helena recusava-se a aceitar a gravidade da situação. Ela ignorava os dados, considerava qualquer crítica uma forma de traição pessoal. Ela exigia lealdade absoluta de cada nível do governo e da sociedade. Mas isso era apenas o começo do isolamento. O país ficava cada vez mais sozinho diplomaticamente. A economia piorava visivelmente. Até os membros leais do partido começavam a sentir a tensão do colapso iminente. À primeira vista, um regime sólido e unificado. Mas na prática, uma estrutura podre prestes a ruir. No entanto, Helena permanecia convencida de que seu controle era inabalável. Ela continuava a frequentar eventos públicos. A Câmara registra. Ela caminha cercada por oficiais militares e elites do partido, sem olhar para os lados. Ela acreditava que o sistema que construíram jamais cairia. Mas longe das cerimônias encenadas, a realidade era outra. Longe das filmagens editadas, o povo atingia seu limite.
A fome venceu o medo. Algo precisava ceder. O colapso era apenas uma questão de tempo. 15 de dezembro de 1989. Foi nessa data que a contagem regressiva para o colapso começou. Por que uma ordem de despejo derrubou um regime? Parecia uma ação administrativa comum contra um pastor problemático. Mas foi a faísca que incendiou um barril de pólvora acumulado por décadas. Tudo começou em Timisoara. O governo tentou remover Laszlo Tokes, um pastor reformado húngaro que ousava criticar a ditadura. A ordem era simples: despejo imediato. Mas a reação foi inesperada. A congregação não recuou. Eles cercaram a casa do pastor, formaram um escudo humano. Não eram apenas fiéis religiosos, moradores locais se juntaram ao bloqueio. O motivo real não era apenas proteger Tokes, era uma chance de gritar contra a fome, o frio e a opressão. Em 48 horas, a multidão cresceu exponencialmente. O que era um protesto de bairro virou uma revolta urbana total. 17 de dezembro. A resposta do Estado foi brutal. O Exército e a Securitate receberam ordens claras: atirar para matar. O som de disparos automáticos rompeu o ar. Civis desarmados caíram nas calçadas. Apenas naquele dia, mais de 60 pessoas foram mortas em Timisoara. Centenas ficaram feridas ou foram arrastadas para celas da polícia secreta. Mas isso era apenas o começo do horror. Para esconder o massacre, os corpos foram roubados do necrotério, transportados em caminhões frigoríficos durante a noite, enterrados em valas comuns ou incinerados. O regime queria apagar as evidências. À primeira vista, uma operação de limpeza bem-sucedida, mas na prática, o erro fatal que expôs a crueldade do sistema. Testemunhas oculares burlaram a censura. Mensagens clandestinas chegaram a estações de rádio estrangeiras. A Europa soube do sangue derramado. A verdade vazou. 18 de dezembro. A repressão falhou. As fábricas de Timisoara pararam. As máquinas silenciaram, dando lugar aos passos de milhares de operários marchando para o centro. Estudantes lideravam as colunas. As forças de segurança tentaram atacar novamente, mas o medo havia desaparecido. A resistência endureceu. 20 de dezembro, Timisoara declarou-se a primeira cidade livre da Romênia. Oficiais de alta patente, vendo a determinação do povo, recusaram novas ordens de fogo. 21 de dezembro. Nicolae Ceausescu cometeu seu último erro estratégico. Ele havia acabado de retornar de uma viagem ao Irã. Confiante, organizou um comício massivo em Bucareste. O objetivo era demonstrar força e unidade, com transmissão ao vivo para todo o país. 80.000 pessoas foram levadas à Praça Central. Ônibus estatais transportaram trabalhadores e funcionários públicos para servir de cenário. A câmera registra: Nicolae está na varanda do Comitê Central seguro de sua autoridade. Ele começou o discurso, mas minutos depois, o roteiro quebrou. Um som baixo como um trovão distante começou a subir da multidão. Eram vaias, gritos de Timisoara. Faixas anti-governo surgiram no meio da massa controlada. Na filmagem, nota-se: o rosto do ditador se contrai em descrença. Ele para de falar. Levanta a mão, confuso. Helena Ceausescu tentou intervir. O microfone captou sua voz pedindo silêncio, mas o dano era irreversível. A transmissão foi cortada abruptamente. As telas de TV ficaram pretas, mas o pânico já havia se espalhado. A confusão tomou a praça. A multidão, antes passiva, avançou contra o prédio. As forças de segurança entraram em choque direto com os manifestantes. Naquela noite, Bucareste queimou. Barricadas foram erguidas nos cruzamentos. Ouve-se o crepitar das chamas e gritos indistintos de ordens policiais. Manifestantes entoavam slogans contra o regime enquanto enfrentavam a tropa de choque. Prédios públicos tiveram vidros estilhaçados. O som de tiros ecoou pela capital até o amanhecer. Trabalhadores de fábricas vizinhas abandonaram os turnos e se juntaram ao caos. O controle do governo evaporou. Manhã de 22 de dezembro. Uma notícia abalou a estrutura militar. O ministro da Defesa, Vasile Milea, foi encontrado morto. A versão oficial, suicídio. A versão das ruas, execução. Muitos acreditaram que ele foi morto por se recusar a ordenar um novo massacre contra civis. A morte de Milea foi o ponto de ruptura. Unidades do exército em toda a Romênia viraram os canos dos tanques. Eles abandonaram o Ceausescu. Alguns soldados simplesmente cruzaram os braços. Outros arrancaram as insígnias do regime e se juntaram aos protestos. Meio-dia de 22 de dezembro. Revolucionários invadiram a Estação Nacional de TV. No quadro, estúdios ocupados por civis e poetas.
Um novo governo provisório foi anunciado, a Frente de Salvamento Nacional. Enquanto tiros ainda eram ouvidos no centro, Nikolai e Helena fugiram. Eles correram para o telhado da sede presidencial. Um helicóptero branco os esperava. A aeronave decolou com pressa carregando o casal, 2 assessores leais e guarda-costas, mas o espaço aéreo estava vigiado. O radar militar acompanhou cada metro do voo. O piloto recebeu avisos de que seria abatido. Com medo, ele pousou o helicóptero perto de Titu, uma cidade a oeste de Bucareste. A fuga aérea acabou ali. O casal tentou se esconder em terra. Roubaram um carro, tentaram pedir carona, mas o cerco se fechou. Foram localizados rapidamente pela polícia local e militares que já haviam mudado de lado. A captura foi rápida e sem honra. Sob guarda pesada, foram transportados para uma unidade militar na cidade de Targoviste, 80 quilômetros a noroeste da capital. O comandante da unidade, parte das forças do Ministério do Interior, hesitou. Eles ainda não tinham um lado claro na revolução, mas aceitaram a ordem, manter o casal sob custódia estrita. O destino dos ditadores estava selado. 0 privilégios. Essa era a nova realidade dentro da base militar. Por que separaram os guarda-costas tão rápido? Parecia apenas um protocolo padrão, mas a intenção era isolar o ditador de sua última linha de defesa. Os ceausescos entraram no complexo como chefes de Estado, mas foram tratados imediatamente como detentos comuns. Seus guarda-costas pessoais foram desarmados, ouve-se o som metálico das armas sendo recolhidas e travadas. O casal foi empurrado para uma sala pequena e fria. A mobília era espartana, camas com estrutura de ferro, cobertores militares ásperos e cinzentos. Nas janelas, grades de ferro bloqueavam a vista. Do lado de fora, sentinelas armados montavam guarda 24 horas por dia. Pela primeira vez em décadas, Nikolai e Helena estavam sozinhos, sem assessores, sem conselheiros, sem empregados para servir café. O silêncio no corredor só era quebrado pelos passos pesados das botas militares no concreto. Helena não aceitou o silêncio. Soldados relataram que ela falava sem parar. Ela andava de um lado para o outro na cela apertada, gesticulando, exigia falar com camaradas leais, gritava nomes de oficiais de alta patente, acusando-os de traição. Para ela, aquilo não era uma revolução popular. Era um complô estrangeiro. Ela se recusava a acreditar que o Comitê Central os havia abandonado. Nikolai reagiu de forma diferente. À primeira vista, ele parecia calmo e reservado. Mas na prática, estava em estado de choque profundo. Ele pediu uma máquina de escrever e um bloco de notas. Queria redigir uma declaração oficial. Acreditava que ainda governava e que o partido o apoiaria. O pedido foi negado secamente. Nenhum papel, nenhuma tinta. A comida chegou em bandejas de metal amassadas, rações padrão do exército, batatas cozidas sem tempero, pão duro e água. Banhos foram proibidos. A troca de roupas foi negada. Na câmera, nota-se o desgaste físico. Ambos vestiam as mesmas roupas da fuga de Bucareste. Nikolai, em seu casaco de lã simples. Helena em um sobretudo pesado e lenço na cabeça. Eles dormiam em catres estreitos sob a luz branca e dura de lâmpadas fluorescentes que nunca apagavam. Guardas os inspecionavam frequentemente através do visor da porta. Uma equipe médica verificava seus sinais vitais uma vez por dia, apenas para confirmar que estavam vivos, mas o isolamento era o menor dos problemas. Do lado de fora da base, a Romênia ardia em caos. Disparos esporádicos ecoavam em várias cidades. O cheiro de pólvora ainda estava no ar. Rumores circulavam nas ruas. A Securitate estaria preparando um contra-ataque. Unidades leais ao velho regime ainda não tinham se rendido. A recém-formada Frente de Salvação Nacional enfrentava uma pressão colossal. Ion Iliescu e outros ex-comunistas dissidentes precisavam de uma solução rápida. O povo exigia justiça imediata. Manter o casal vivo era um risco tático enorme. O medo era palpável. Manter os dois respirando poderia desencadear mais derramamento de sangue. Relatórios de inteligência sugeriam que grupos armados poderiam tentar um resgate desesperado. A mera existência de Nikolai alimentava a chance de um retorno político. No guarnição de Targoviste, a tensão era visível. Vê-se no rosto dos soldados, o suor frio e a mão firme no gatilho. Ninguém sabia quem estava realmente no comando. A confusão hierárquica poderia ser fatal. Havia dúvida se o casal seria transferido ou executado ali mesmo. A incerteza acabou na noite de 24 de dezembro. Após horas de reuniões a portas fechadas em Bucareste, a nova liderança bateu o martelo. Não haveria exílio,
Não haveria prisão perpétua. Nicolai e Helena Ceausescu seriam julgados no dia seguinte por um tribunal militar excepcional. O processo seria rápido, não haveria recurso. O destino estava selado antes mesmo do nascer do sol. 25 de dezembro de 1989. Era manhã de Natal, mas na base militar de Targoviste não houve celebração. Sob guarda pesada, o casal Ceausescu foi conduzido a uma sala improvisada. O ambiente era frio, apertado e hostil. O julgamento foi montado sob pressão extrema e sigilo absoluto. Apenas um pequeno grupo de oficiais militares, promotores e o advogado de defesa estavam presentes na sala. O processo foi supervisionado por um tribunal militar especial formado às pressas pela Frente de Salvação Nacional. No comando estavam o general Gica Popa e o promotor Dan Voinea. Por que a pressa? Parecia um procedimento jurídico, mas o medo de um contra-ataque era real. A sessão começou aproximadamente às 1h20 da tarde. Não havia júri. O casal não teve acesso prévio a nenhum conselho legal. O advogado designado, Nicolae Teodorescu, teve apenas alguns minutos para trocar palavras com os réus antes do início. Na filmagem, nota-se, a imagem treme, capturada por uma única câmera. O objetivo não era a justiça imparcial, era a documentação para exibição pública posterior. As acusações contra Nicolai e Helena incluíam 5 crimes principais: genocídio, ataque armado ao povo, subversão da economia nacional, destruição de propriedade pública, tentativa de fuga do país com fundos estatais. A acusação de genocídio baseava-se no número de mortos durante os protestos. O tribunal estimou 60.000 vítimas. Era um exagero tático. Investigações pós-revolução colocariam esse número perto de 1.100. Mas o tribunal também incluiu décadas de um governo opressivo que causou sofrimento a longo prazo. À primeira vista, um julgamento militar, mas na prática, uma formalidade antes da execução. Helena reagiu com agressividade. Ela interrompia o promotor repetidamente, gritava com os oficiais, rejeitava a autoridade daquela corte. Ela se recusou a responder a muitas das perguntas. Chamou o julgamento de farsa. Nicolai manteve uma postura diferente. Embora mais contido, ele insistia que eles ainda eram os chefes de Estado legítimos, exigia falar com a grande Assembleia Nacional. Ele afirmou que a revolução não passava de um golpe, orquestrado por traidores e agentes estrangeiros. Mas isso não mudaria o desfecho. Os juízes tinham instruções claras para agir rápido. Eles limitaram as declarações do casal e pressionaram o andamento. O julgamento ignorou a maioria dos procedimentos legais padrão. Nenhuma prova formal foi apresentada. Nenhuma testemunha foi chamada. A defesa não teve oportunidade de questionar nada. A atmosfera era tensa. Ouve-se na gravação o som de vozes alteradas e movimentos bruscos. Os guardas permaneciam em alerta máximo, cientes do caos que ainda se desenrolava em todo o país. Pouco antes das 2h45 da tarde, o tribunal declarou seu veredito. Nicolai e Helena Ceausescu foram considerados culpados de todas as acusações. A sentença: morte por fuzilamento. A decisão incluía a execução imediata, sem apelação, sem adiamento. Tudo foi assinado e anunciado em questão de minutos. Embora apressado e controverso, o julgamento foi visto pela nova liderança como um ato necessário. Era preciso restaurar a ordem. Tiros ainda ecoavam em partes da Romênia. Rumores de retaliação por parte dos leais ao regime cresciam a cada hora. As autoridades acreditavam que adiar a sentença traria consequências perigosas. O veredito foi final. Menos de 5 minutos. Esse foi o tempo total entre a saída do tribunal e o fim de tudo. Os soldados que aguardavam fora da sala improvisada receberam a ordem final. A execução não seria adiada. Ela aconteceria imediatamente dentro do perímetro fechado da base militar de Targoviste. Por que tanta pressa? O exército temia uma tentativa de resgate pela polícia secreta. Não havia tempo para protocolos. Nicolai e Helena foram retirados da sala às pressas. O ar lá fora estava gélido. Era uma tarde cinzenta de inverno e a neve cobria o chão de concreto do pátio. O pelotão de fuzilamento já estava posicionado. O grupo consistia em paraquedistas de elite, liderados pelo capitão Ionel Boeru. Ele e outros 2 soldados foram designados para puxar o gatilho. O casal Ceausescu saiu sob escolta pesada. Não houve oferta de cigarros, não houve tempo para últimas palavras ou pedidos finais. Apenas a marcha rápida em direção à morte.
Enquanto caminhavam para o paredão, Helena gritava. Ela insultava os soldados e oficiais com raiva visível. Exigia não ser separada do marido e insistia que fossem executados juntos. Sua descrença era absoluta. Ela continuava afirmando que o tribunal não tinha autoridade e que eles eram os únicos governantes legítimos da Romênia. Nicolae tentava manter a compostura, mas o corpo o traía. Ele parecia pálido e fraco. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto os soldados amarravam seus pulsos com cordas grossas. Helena também teve as mãos atadas. À primeira vista, os líderes supremos de uma nação, mas na prática, 2 idosos encurralados contra um muro. Eles foram posicionados lado a lado em um canto do pátio. A parede foi escolhida apenas por sua solidez e privacidade. Não havia palanque nem estrutura cerimonial. A ordem de execução foi dada em segundos. Os soldados levantaram seus fuzis automáticos e dispararam uma longa rajada. Ouve-se o som ensurdecedor dos disparos repetidos. Dezenas de projéteis atingiram o casal simultaneamente. Segundo os relatórios, a morte foi instantânea, antes mesmo que os médicos pudessem se aproximar para essa confirmação oficial. Toda a operação durou menos tempo do que se leva para fumar um cigarro. Na imagem, nota-se a fumaça se dissipando e os corpos caídos na neve. Tudo foi capturado por uma única câmera de vídeo, operada por pessoal do exército. Aquela fita granulada tinha um propósito claro. Serviria como prova irrefutável, tanto para o povo romeno quanto para a comunidade internacional. O regime Ceausescu estava fisicamente extinto, mas isso era apenas o começo do choque. Poucos dias depois, a televisão nacional transmitiu trechos da execução. Para milhões de romenos, foi o momento da verdade. Pela primeira vez, viram com os próprios olhos que a ditadura havia acabado. Os corpos foram colocados em caixões de madeira simples. Um helicóptero os transportou para Bucareste sob sigilo. O enterro ocorreu no cemitério militar de Guenseia. Inicialmente, as sepulturas não receberam nomes. O novo governo queria evitar peregrinações de leais ao partido. Somente mais tarde, pequenas lápides foram adicionadas. A execução marcou o fim do domínio comunista na Romênia. O país começou a caminhar em direção à democracia, mas o legado do casal deixou cicatrizes profundas. Helena, em particular, tornou-se o símbolo da arrogância e crueldade do regime. Sua ascensão rápida, apesar da falta de educação formal, e seu governo mão de ferro deixaram uma memória amarga. Muitas instituições que levavam seu nome foram rebatizadas. Trabalhos acadêmicos atribuídos a ela foram expostos como fraudes. Suas recompensas foram revogadas póstumamente. Ao longo dos anos, teorias da conspiração surgiram. Alguns argumentavam que o processo foi apressado demais. Outros diziam que era a única maneira de evitar o caos total e a guerra civil. Mas a maioria concordava em um ponto: a Era do Medo havia terminado. Em 2010, a história teve seu epílogo físico. Os túmulos tornaram-se foco de atenção novamente. A pedido da família, os restos mortais foram exumados para testes de DNA. O objetivo era confirmar a identidade. Os resultados foram claros. Os corpos enterrados em Guenseia eram de fato Nicolae e Helena.